Oi todo mundo, espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar e vocês estão no Sparrices. Hoje eu quero fazer a indicação de um livro diferente, vocês talvez já tenham visto aparecendo aí nos meus shorts. Quero fazer a indicação dele devidamente, porque foi um livro que eu me diverti muito lendo e é mais um livro que se passa na Escócia. E eu estou falando do Diário de um Livreiro, do Shelby Tell. É uma leitura que eu gostei tanto que eu precisava vir indicar a vocês. Aqui nós vamos conhecer a história do cara que comprou uma pequena livraria ali em uma das cidades da Escócia, e ele tem que fazer esse negócio andar. Ele foi tentado durante muitas vezes e muitas formas a comprar essa livraria por conta do seu acuro com livros raros, com a precificação, a sua boa cabeça para saber o que é realmente verdadeiro e o que não é. E ele acaba entrando então de cabeça nesse negócio. Aí nisso ele namora uma pessoa que também é do meio e que escreve livros e que é bem conhecida até ali na Escócia, então acaba ajudando ele a fazer com que esse negócio aconteça, e ele vai construindo o diário para contar um pouco do seu dia a dia como livreiro, como está sendo a experiência dele nesse novo negócio. Então nós vamos ler anotações de um período específico, né? De um tempo específico do qual o Sean ele quis contar sobre como era o seu dia a dia, lidando ali com os clientes, com os funcionários, com as suas pesquisas, leilões, feiras de livros. E o que é tão divertido? Primeiro, o trato do Sean com as pessoas. O Sean é uma pessoa muito calorosa, muito valorosa, e ele enxerga as pessoas para além da compra ou para além do produto. Ele dá descrições vívidas de como eram os seus clientes, o que mostra que ele era muito observador. Ele já sabia da maneira como a pessoa se comportava dentro da livraria, quem seria o cliente potencial, aquele que só entrou para curiar os livros, aquele que entrou, mas não sabe muito bem o que está procurando, aquele que entrou por curiosidade ou só para agradar uma namorada. E assim, ele sabia diferenciar exatamente apenas com a observação. E ele anota essas observações que ele faz. E muitas delas são muito divertidas, principalmente de algumas pequenas discussões que ele tem e de como ele se livra de golpes de pessoas que querem se aproveitar achando que ele é um ingênuo. Ele não se coloca nesse lugar de superior, de isso aqui é meu e eu me comporto do jeito que ele quiser. Pelo contrário, ele é muito humilde nos seus tratos, ele é muito compreensivo com os horários das suas funcionárias, principalmente com a Nick. Ele é muito compreensivo com as coisas que estavam acontecendo na vida pessoal, na maneira como essas pessoas se comportavam. Mas ele, obviamente, é exigente e cobrava o trabalho corretamente, na medida e na maneira como devia cobrar. O que eu quero dizer aqui é que ele é uma pessoa muito humana, de maneira que ele não permite que esse trato patrão-empregado quebre também o vínculo entre as pessoas ali dentro. É tanto que todos eles são muito amigos, né? E se relacionam para além ali do período de trabalho. A Nick é uma personagem muito engraçada. A Nick é uma testemunha de Jeová, que precisa de um trabalho temporário ali que a permita sair várias vezes para cumprir com as suas questões religiosas. E ele vai fazendo as anotações muito engraçadas sobre as coisas que ela fala. Eles têm uns diálogos, assim, muito engraçados. Eles são muito engraçados. E ele é tão amigo da Nick, que a Nick participa de jantares, a Nick fica depois expediente para ir para pubs com eles, a Nick dá planos de como pode melhorar o negócio, ajuda ele realmente na vida pessoal. Ele também ajuda muito, principalmente nos períodos que ela tem ali os seus congressos, assembleias, que ela precisa fazer o seu serviço de pregação, de casa em casa, que ela precisa ir em outros lugares que o seja. Então ele tem muita compreensão entre eles, assim, uma amizade muito gostosa de ler, de fato. A outra personagem também que tá em um período de estudos, então ela meio que some por dias a fio, e quando ela aparece, ela finalmente apareceu. Gente, eu morro de rir. Mas é muito engraçada a maneira como ele lida com essas coisas, assim, num bom humor, e flui e dá certo. Então, também mostra pra gente a questão de como a Amazon chegou com tudo, ferrando pequenos negócios. Porque é isso que acabou acontecendo, porque eles colocam um preço meio que desleal para com os pequenos negócios. Porque o Sean explica que, para além de vender um livro, você tem o repasse à editora, você tem o repasse ao autor por direitos autorais, você tem o repasse ao cliente que deixa, às vezes, um livro ali para ser vendido. Então, há vários repasses para além dos impostos que você paga, as coisas que você tem que pagar, as taxações.
Então, não é pura e simplesmente pegar o livro da vitrine, colocar uma precificação ali e fazer várias promoções ao cliente. Ele precisou fazer todo um estudo de como não quebrar frente aos preços que a Amazon oferece, talvez pelos mesmos livros que ele tenha. Não apenas a Amazon, mas outros negócios. Ele vai falar de outros lugares também. Um outro lugar chamado AB Books, que também faz a venda de livros. E ele vai tentando traçar planos de como vai fazer o negócio, não quebrar. Frente a essas duas novas realidades que ele precisa enfrentar como livreiro. E o que ele escolhe é que, através do AB Books, ele vai vender os livros raros. Então, todo tipo de livro raro, ele tira foto e coloca no catálogo da AB Books. E na Amazon, ele vai vender aqueles raros que ele tem em estoque por um preço que facilite o acesso das pessoas, que seja atrativo. Mas há exclusividades que ele de vez em quando dispara como novidades que as pessoas só vão encontrar, obviamente, no acervo dele. Então, ele faz todo um planejamento realmente, de fato, para não quebrar. Que ele fala que o boca a boca é a propaganda mais importante de todos os tempos, principalmente nas grandes feiras, nos leilões, na maneira como ele trata as pessoas, nessa questão de deixar apenas os livros raros ali expostos para esses sites mais caros, como o e-books. Na Amazon, essa questão de responder o cliente sempre em tempo hábil, de uma maneira até educada, mesmo quando as pessoas estão tentando tirar vantagem com avaliações grotescas, porque ele explica que acontece muito. Outra coisa que ele vai explicar muito também é a maneira como acontece os registros de livros no Reino Unido, algumas normas, algumas regras que mudaram a partir do formato desses novos negócios. E ele vai se virando para se adequar ao tempo, ao lugar, ao espaço, à realidade que ele está vivendo naquele momento. E ele faz isso com muito bom humor e muita maestria. E outra parte que eu gostei muito da narrativa é quando ele descreve que precisa fazer a retirada de livros na casa de alguns clientes. Veja, algumas pessoas têm o seu acervo pessoal e óbvio que quando essa pessoa parte, essa pessoa falece, a família não sabe muito bem o que fazer com esses livros, então elas ligam pro Sean e perguntam se ele tem interesse em algum dos volumes, mas elas não sabem, muitas vezes, dizer se é um volume raro, se é comum. Então ele agenda essas visitas e vai ajudar essas famílias a se desfazerem ali dessas coleções. Ele separa o que pode ser jogado fora, o que realmente ele vai querer comprar, o que pode ser ofertado para outros lugares. Ele faz essa visitação e ele diz que sempre que visita é um momento onde ele precisa trabalhar toda a sua sensibilidade, porque ele está lidando não pura e simplesmente com o acervo pessoal de alguém, mas com a dor de toda uma família que perdeu um ente querido. Seja por idade, seja por doença, não importa a circunstância, ele tem essa sensibilidade de enxergar que aquelas pessoas não estão pura e simplesmente lidando com livros que elas querem se ver livres de uma vez por todas. Elas estão lidando com a retirada de pertences que eram a história de alguém. E ele tenta ter essa delicadeza de não maltratar a história das pessoas. Eu achei isso muito bonito, sensacional essa parte dele, a maneira como ele fala e lida com essa questão. Há um trabalho de notas no rodapé da tradução que te ajudam a entender e te ambientam melhor, até nessas questões legislativas. O Sean também escreve muito bem, então você entende muito bem o que está acontecendo. Ele é muito engraçado, ele tem um sarcasmo muito dele. É assim como realmente se você estivesse lendo o diário de um amigo. E é por isso que eu vim fazer a recomendação, porque é muito divertido mesmo. O livro é lançado aqui no Brasil através do selo da Livros Príncipes, que é um dos selos da Ciranda Cultural. E, gente, maravilhoso. O trabalho tá muito bonito também, um trabalho gráfico, como vocês podem ver. E olha aqui, o tanto de anotação. É um livro realmente para você ler, se divertir, despretensioso e que vai te ensinar muito sobre o mercado editorial de certa maneira, tá bom? Então fica a minha recomendação, eu deixo também um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.